Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e justo filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 23 de junho de 2023, véspera, portanto, de São João, notadamente às 3h45 da manhã, ou seja, meado da quarta vigília, resolvi compartilhar um pouco com vocês acerca de um tema que, sobre o aspecto financeiro, econômico e, por que não dizer, profissional, em que pese pode te ajudar de alguma forma. Mas antes mesmo de anunciar o tema, sobretudo adentrar diretamente no pano de fundo de mérito mesmo, chamo a atenção de todos para comunicar para aqueles que ainda não conhecem o propósito do presente canal, que o presente canal consiste exatamente, ou fora exatamente batizado como 3D, ou seja, o canal tridimensional, onde no primeiro formato eu trato do direito da cidadania, ou seja, diariamente eu ministro diversas aulas inerentes ao direito, que é uma das áreas de minha formação, acerca dos contornos e alcance do devido exercício do direito da cidadania, ou seja, direito à saúde, direito das obrigações, direito a imobiliário, direito de vizinhança, direito previdenciário, direito do trabalho, direito condicional, notadamente que vem sendo pacificado pelas cortes do Egrégio STJ e o Supremo Tribunal Federal acerca das mais diversas temáticas inerentes ao devido exercício da cidadania. Mas o nosso canal também é dividido no bloco 2D, que eu trato de autoajuda, usando a filosofia, alguns conhecimentos e princípios da neurociência, da psicanálise, com base em Freud, Jung e Lacan. Também uso os preceitos econômicos da micro e da macroeconomia para tentar te ajudar de alguma forma no teu dia a dia e no teu trabalho, se não está ainda empregado, está desempregado, para te ajudar a dar luzes ou dicas de como você pode melhorar a sua economia, melhorar aí o seu trabalho, melhorar a sua profissão. E temos também no presente canal o 3D, que é o canal de ajuda do alto, pois quando a gente não consegue, em tese, resolver ou dirimir os mais diversos e complexos problemas do dia a dia no bloco 1 e no bloco 2, ou seja, no direito e na filosofia, psicanálise, etc., a gente tem uma terceira instância, que é o Tribunal de Ajuda do Alto, que é o verdadeiro Tribunal de Cristo. Dito isto, já inicio convidando os senhores e as senhoras, dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, o presente canal 3D, ou 3 dimensões, ou seja, o canal da cidadania, da autoajuda e de ajuda do alto. E convidando a todos e a todas, para aqueles que ainda não são inscritos no presente canal, que se inscrevam, dê o seu like se gostar, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, para que a plataforma do YouTube possa identificar e recomendar o presente vídeo para o maior número de pessoas que, assim como vocês, de alguma forma podem estar precisando de uma aula sobre o aspecto financeiro, econômico e, por que não dizer, até mesmo de inclusão profissional. Razão pela qual hoje escolhi o tema para compartilhar de forma humilde, sem nenhuma pretensão, tem tampouco nenhum demérito àqueles que por um viés político, ideológico, filosófico e até religioso, pensam em sentido contrário. E pior ainda, sem a menor pretensão de esgotar a matéria, apenas para te ajudar de alguma forma no teu direito aí da cidadania, sobretudo sobre o aspecto econômico, financeiro, e hoje especificamente em relação ao emprego,
que é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano, e não à toa quando a pessoa conhece alguém, a primeira pergunta que a outra parte, independentemente se é homem ou mulher, pergunta o que o outro faz, para ver a importância do trabalho, que para além de garantir o sustento, a manutenção da família, outro sim, por via reflexa, também é inerente a uma questão social e econômica, e por que não dizer, a própria dignidade da pessoa humana. Razão pela qual, hoje, nesta sexta-feira, véspera de São João, escolhi para compartilhar com vocês o tema, abre aspas. Você sabia que para ser rico e ter sucesso profissional e financeiro na vida não precisa fazer concurso público, tampouco fazer universidade? Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo e maior poeta britânico a saber, William Shakespeare. E como já venho ensinando a Yuris nos mais diversos vídeos que estão postados aí no YouTube, todo texto dissertativo, narrativo ou literário, em que pese, ele deve ter no mínimo antíntese, que é a parte da introdução, tese, que é a parte do fundamento, e síntese, que é a parte da conclusão, razão pela qual eu já começo introduzindo, ou seja, na primeira parte da presente temática, no sentido de jogar luzes para você poder compreender o que doravante eu, a partir de então, irei compartilhar com você. E aí já inicio lembrando que é da cultura brasileira, e por que não dizer mundial, as pessoas terem aquela premissa de que para vencer na vida, em que pese, deve eventualmente fazer universidade. E por universidade se entende, a universidade na graduação, aí não se satisfaz, aí faz as mais diversas especializações lato sensu, aí não satisfeito, aí vão para a verticalidade, pois quando estamos a falar de universidade, até a graduação, inclusive até mesmo a especialização lato sensu, nós estamos ainda na horizontalidade, ou seja, não começamos ainda a verticalidade. A verticalização só inicia a partir do mestrado e seguinte, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, etc. Quando a gente está na graduação e até mesmo quando fazemos uma especialização lato sensu nas mais diversas áreas de nossa formação, ali a gente está no plano ainda horizontal. Se a gente resolver fazer um mestrado, um doutorado, a gente começou a verticalizar. Mas é apenas para você sentir os contornos e alcance do que o doravante ou a partir de então irei lhe falar. É da premissa e é da cultura das pessoas brasileiras, notadamente brasileiras, e de alguns países do mundo, ter por norte, por exemplo, fazer a universidade, e os pais incentivam muito isso, e aqui, desde já, não estou desconhecendo o valor de se fazer a universidade, não à toa, eu fiz 3 em diversas áreas, e não me arrependi, mas também entendo que a universidade não é um caminho para se alcançar o sucesso, conseguir emprego. Inclusive a que pese é a mais complexa e mais difícil para se conseguir se colocar no mercado de trabalho. E é sob essa perspectiva tridimensional, doravante sopesando sobre o viés de fato, valor e norma, que volto a enfatizar que o modelo educacional, notadamente voltado para o mercado de trabalho, exige muito das pessoas que elas façam universidade, cursos técnicos, e não fico satisfeito no sentido de fazer especialização, que é necessário também,
não adianta apenas uma graduação. Geralmente na graduação o que existe é muitas teorias e conceitos pré-existentes, sem contudo provocar aquilo que o artigo 205 da Constituição Federal Brasileira, de 88, preconiza, que a universidade ela tem que promover, ela tem que possibilitar que o aluno desenvolva o seu raciocínio lógico, científico, acadêmico, político, filosófico, ideológico, etc. E na prática os sistemas universitários da forma em que se apresentam, e não à toa reescrevi, está postado aí no YouTube, uma temática que eu falo da tirania do mérito na educação, com base na tirania do mérito de Mike Sandel, que em 2020 publicou um fantástico e erudito livro que trata exatamente dessa dialética da tirania do mérito, onde no mundo existe microsistemas criados para beneficiar uma pequena minoria em detrimento da maioria que produz e que trabalha no mínimo 8 horas por dia, uma carga horária de 40 horas semanais. Em sua grande maioria não consegue oferir, ou seja, ganhar mais do que um salário mínimo, salário comercial, e quando ganham muito, 3 salários mínimos, salvo aqueles que trabalham por comissão, em regime diferenciado. E esta é a razão pela qual hoje fui instado ou provocado a compartilhar com vocês os contornos e alcances desta temática. Por quê? Porque muita gente perde até tempo tentando passar no vestibular e muitos passam e outros não passam. Muitos desistem pelos mais diversos motivos financeiros, falta de motivação às vezes da família, falta de automotivação da própria pessoa. Necessidade financeira, essa em que pese é uma das causas mais recorrentes. A pessoa tem que optar ou estudar ou trabalhar, mas eu desde criança, que eu sempre trabalhei, estudei, nunca perdi o foco do que eu queria, nunca perdi o foco dos estudos, porque o estudo, ele tem um condão de mudar a vida das pessoas. O conhecimento, ele liberta, e o conhecimento é a maior riqueza que você pode adquirir. E não à toa também escrevi um vídeo aula falando sobre a importância do saber, a importância da sabedoria, e também porque o homem deve ser sábio e não somente inteligente, pois inteligente paga para ver. Olha só o exemplo aí dos 5 passageiros que pagaram mais de 1 milhão, salvo engano, de dólares para conhecer nas profundezas do mar, sei quantos metros abaixo do mar, o local onde está naufragado o clássico Titanic. Ou seja, pessoal, você não demete as pessoas que têm a faculdade de fazer, não fazer o que quer quando tem dinheiro, né? E tudo que é novo gera mais sério que a resistência, mais jubiloso fascínio. Então, penso que é exatamente nessa perspectiva que o homem tem a faculdade de fazer ou não fazer determinada coisa, mas quando a gente aplica, por exemplo, a gente vê a diferença entre a inteligência e a sabedoria, o homem inteligente paga para ver. E o sábio, ele se vale da experiência alheia. Já tinha aquela experiência lá da tragédia do submarino lá da Argentina. E agora se repetiu. Mas é a faculdade que o homem tem de fazer ou não fazer. E muita gente brinca com dinheiro, não sabe o que fazer, enquanto muitas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, que não tem onde morar e, quiçá, não tem, no mínimo, as 3 alimentações básicas do dia. E aí, quando a gente vê pessoas gastando milhões para uma fantasia dessa, que poderia muito bem colocar o vídeo do filme Titanic, que é transcendental, e quanto mais a gente assiste, mais vontade dá, porque é uma coisa que transcendeu no tempo, transcende no tempo,
Mas tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. E uma das primeiras coisas que eu aprendi na economia foi que o homem é um ser insaciável. E por que o homem é um ser insaciável? Porque ele não é perfeito. E esta é a razão pela qual ele está sempre em busca de algo. Ele nunca está satisfeito com algo. Mas voltando para o pano de fundo de método da presente temática, eu escrevi um vídeo aula falando sobre a tirania do método, exatamente com base na tirania do método do escritor norte-americano Michael Sandel, que criou esta obra com o objetivo de fazer uma espécie de crítica construtiva para os mais diversos microsistemas criados para beneficiar uma minoria. E ele cita, por exemplo, as cotas de inclusão na universidade, que aqui, no nosso caso aqui, a gente tem aqui o SISU, ProUni e o FIES, que por meio da prova do Enem, as pessoas podem, por exemplo, a partir do SISU, conseguir vagas nas universidades públicas, tanto nas escolas técnicas, para quem termina o ensino fundamental na escola pública, aí reserva para entrar no IFRN da vida, como também para quem conclui o ensino médio, escola pública, e ele pode concorrer vagas nas universidades estaduais e federais do Brasil. E tem o segundo programa, que é o ProUni, que é a Universidade para Todos, com base na renda familiar, ou seja, para quem ganha até um salário mínimo e meio, renda familiar, quem é membro de família cuja renda não ultrapassa um salário mínimo e meio, pode conseguir bolsa de 100% nas universidades privadas. E para quem tem renda superior a um salário e meio até 3, conseguir até 50%. E para quem não se encaixa no primeiro nem no segundo programa, tem o terceiro programa, garantido pelo MEC, que é exatamente o FIES, que também tem por objetivo garantir a universidade para todos, que é exatamente para quem tem, com base também em renda de um salário mínimo e meio. Quem tem um salário mínimo e meio pode conseguir bolsa nas universidades particulares do Brasil em até 100%, e quem tem renda de 1,5, um salário mínimo e meio até 3, pode conseguir bolsa de 50%. Esses são os 3 programas implementados pelo MEC, salvo o melhor juízo, desde o primeiro governo do PT. Mas voltando para a questão de Mike Sandel, o escritor norte-americano, escreveu A Tirania do Mérito exatamente para fazer uma espécie de crítica construtiva para os microsistemas criados para beneficiar a minoria em detrimento da maioria. E não à toa ele enfatiza a questão do interesse comum. Veja aí, está postado aí, eu fiz essa aula, videoaula, cujo título é A Tirania no Método da Educação. E eu faço em uma síntese estreita esse arrazoado, né, acerca dos contornos e alcances do que significa realmente esse sistema criado, esse microsistema criado que acaba beneficiando a minoria em detrimento da maioria. Mas Mike Sandel fundamenta e sustenta em sua tese, através de uma crítica construtiva, os sistemas, modelos de cotas universitárias. Aqui, só para ter ideia, por exemplo, nós temos também aqui o sistema de cotas para negros, pardos, índios, tem direito de participar de um concurso público de até 20%, são reservados. E a minha crítica construtiva é que, enquanto um negro, um pardo, seriam demérito aos mesmos conseguiram isso ao longo da história, apenas para fazer uma questão de isonomia e de justiça, que existem 2 princípios na Constituição: isonomia formal, que é tratar
todos igualmente, independentemente de cor, raça, sexo. Isso aí é a isonomia formal que se estende para todos. Mas ao longo da história, como nós estamos sempre evoluindo, a sociedade está sempre evoluindo, e os fatos sociais têm que ser também tutelados pelo direito, foi criada a isonomia material, que dizer e entender exatamente que tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade e no limite da lei. Com base nesse princípio da isonomia material em que pese, foi instituído os clássicos direitos afirmativos, que quando você vê realmente a pessoa que tem direito a participar em concurso público, negro, pardo, deficiente físico, eles têm direito a participar de cotas, por exemplo, o negro, pardo, índio, eles têm direito de reserva de 20% em concurso público. Ao revés, e aí a minha crítica construtiva, que eu acho uma coisa desproporcional, o deficiente só tem direito a 5%. E isso é uma coisa que não dá para entender. Ou seja, um deficiente, como se o deficiente tivesse mais condições do que uma pessoa que só pela sua cor, só pela sua etnia, pudesse, por exemplo, ter alguma vantagem em relação a ela. Ou seja, minha crítica construtiva é só em relação a essa disparidade, essa desproporção de conceder 20% para pardos, índios, e quando a gente vê um deficiente visual, a gente vê um deficiente cadeirante, um paraplégico, só tem 5%. Eu tive a oportunidade de concurso em Recife, da Magistratura Federal, conheci uma candidata que estava fazendo um exame médico para fazer a aferição de sua deficiência, e ela era literalmente paraplégica, ela nem não movia nada, até para escrever tinha que ter alguém para escrever para ela. E aí essa razão pela qual a minha crítica construtiva dessa desproporção de somente 5% para deficiente e 20% para negro, pardos e etc., sem não demérito mesmo. Essa é uma questão mesmo de justiça, questão de isonomia, sobretudo questão de proporcionalidade que entendo que deve ser revisto, equiparar pelo menos 20% também, ou inverter se for o caso. Mas Mike Sandel continua sua tese da tirania do mérito, para além de criticar esses sistemas de inclusão da universidade, como eu acabei de falar, que no Brasil temos parecido, ele critica também o sistema democrata norte-americano que elegeu o ex-presidente Donald Trump. E avança também criticando de forma construtiva os microsistemas criados para beneficiar determinadas categorias profissionais, bem como jogador de futebol, a ponto até de citar Messi, o nosso Neymar Júnior, e não sei se o R7, CR7, Cristiano Ronaldo, ou seja, um sistema criado pela FIFA, e sem não demérito ao mesmo, apenas para contextualizar e fundamentar a presente temática que está intrinsecamente ligado. Ele critica, né, em um segundo plano, esses sistemas, microsistemas criados para beneficiar uma minoria de jogadores como Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, etc., em detrimento da maioria dos jogadores, que assim como ele jogam igual, até em alguns casos até melhor, como aqui. A gente tem aqui jogadores, excelente jogador do América, do ABC, do Alecrim, grande Alecrim do erudito, meu amigo Olismar. E na contramão da razoabilidade, da proporcionalidade, o salário que ele recebe, e em sua grande maioria com dificuldade, atrasado às vezes, não chega nem perto dos milhões que esses jogadores como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo
mapeia, etc., ganham. E esta é a razão pela qual Marcos Sandel, no alto de sua infinita grandeza intelectual, no bojo da tirania do mérito, critica. E são esses sistemas criados para beneficiar a minoria em detrimento da maioria, que passa a maior parte da vida não trabalhando no mínimo 40 horas por semana, cuja a renda, o salário não ultrapassa a renda per capita, que é representada pelo salário mínimo, que hoje é R$ 1.302 aqui no Brasil. Comprovando realmente que se defende da tirania do mérito, da educação, tirania do mérito que se aplica em todos, na área das profissões, que pessoas que desenvolvem a mesma atividade são literalmente beneficiadas pelos mais diversos microsistemas, tanto da educação quanto da área do futebol, como das demais áreas, em detrimento da maioria, que trabalham no mínimo 40 horas por semana e não consegue ganhar mais do que um salário mínimo, que representa o PIB, que é a renda média do nosso país. E é exatamente por esses e outros fatores e motivos que insurgem, né, as mais diversas problemáticas de inclusão no mercado de trabalho, da pessoa fazer ou não fazer um curso universitário, fazer ou não fazer uma especialização, lato sensu, fazer ou não fazer um mestrado, já estamos aí na verticalidade, fazer ou não um doutorado, ou pós-doutorado, para conseguir, por exemplo, se colocar no mercado de trabalho e até mesmo ter sucesso. Mas aí já começo avançando no pano de fundo ou de mérito da presente temática para lembrar que muitas pessoas ficam nessa dialética, nessa dicotomia de fazer ou não fazer universidade, fazer ou não fazer especialização, fazer ou não fazer pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, trabalhar ou estudar, porque muitas pessoas não têm opção, tem que trabalhar mesmo. Eu sempre, mesmo com toda dificuldade, mas nunca perdi o foco do que eu queria, que era o estudo. E aí as pessoas, pelos mais diversos motivos, caem nessa celeuma de estudar ou trabalhar, estudar e trabalhar, conciliar. E aí ou faz universidade ou não, fazer um curso técnico ou não. O fato é que, na prática, universidade, assim como concurso público, muita gente pensa que concurso público também é o único meio da pessoa melhorar de vida, mudar de vida e vencer na vida. Sem nenhum demérito aos concursos públicos e, pior ainda, sem nenhum demérito aos cursos universitários, pelo qual participei de ambos. E não me arrependi. E é muito importante para quem pode fazer, mas para quem não pode e quem também tem a faculdade de fazer ou não fazer, existem as alternativas que não são poucas. Existe, por exemplo, o marco nessa pandemia da Covid, nesses 3 anos de pandemia da Covid-19, houve diversas alterações legislativas no Congresso Nacional, nas duas casas, Casa Baixa e Alta. E dentre elas, uma das grandes foi a questão de terceirização, que, ao meu ver, sob o aspecto da mão de obra, do valor da mão de obra, houve uma desvalorização, porque na hora que você coloca um terceirizado, a empresa terceirizada tem que cobrar um valor do contratante, ou seja, do órgão que está lhe contratando, para cobrir todas as despesas, todos os encargos sociais e tirar seu lucro ainda. Então, acaba o empregado ganhando mais do que merecia. Aí houve também a questão do mercado do telepresencial,
por conta da Covid, permitindo as pessoas trabalharem em casa, o sistema híbrido, o sistema parte presencial e parte virtual. E hoje a coisa pegou de um jeito que é difícil, por exemplo, as pessoas hoje não conseguir trabalhar virtualmente. Nesse meio tempo também houve o clássico marco, o marco da ciência, tecnologia e inovação, que veio permitir também a inclusão no mercado de trabalho. E aí a gente observa aí as mais diversas plataformas de YouTube, pessoas trabalhando na plataforma de YouTube, Instagram, plataforma do Twitter, plataforma do TikTok, em especial do YouTube, que em determinado momento, quando a pessoa preenche os requisitos de 1000 inscritos e no mínimo 1000 inscritos e a partir de 4000 horas, ele começa a ter seu canal habilitado para ser literalmente remunerado. E tudo isso é em razão do marco da ciência, tecnologia e inovação, possibilitando as pessoas terem um segundo plano, ou seja, ter uma alternativa daquela diversa de concurso público e até mesmo de fazer eventual curso universitário. Vejo, portanto, que os motivos e as razões não são poucas para as pessoas quererem enveredarem para atividades alternativas diversas de concurso público e de curso superior. E não à toa, quando observamos um dos homens mais importantes, os mais ricos e mais bem-sucedidos da história da humanidade, a saber, Bill Gates, Eike Batista, Bill Gates nos Estados Unidos, dono da Microsoft. Eike Batista, um alemão que explorava minério, trabalhava em logística naval, estaleiros para transportar esses carros todos do Oriente. E mais ainda, quando a gente observa, por exemplo, que um dos homens, um dos maiores poetas, do maior dramaturgo do mundo, a saber, William Shakespeare, em que pese também não fez a universidade. Bill Gates e Eike Batista também não fizeram, e Bill Gates já foi considerado o homem mais rico do mundo. E há muitos críticos que dizem que se Bill Gates, Eike Batista e até o próprio Shakespeare, para quem não conhece, Shakespeare é considerado o maior dramaturgo e poeta inglês, aquele que disse: entre o céu e a terra há anos-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. E Shakespeare, se você for analisar o currículo, a biografia de Shakespeare, você vai ficar perplexo. Você vai ficar literalmente impressionado. Mas impressionado não seria bem o termo correto. Porque, pela grandeza das obras que Shakespeare construiu, ao revés, se você for fazer um estudo, uma análise, uma pesquisa na biografia de Shakespeare, você vai ver que ele não deixou nada escrito de nenhuma daquelas obras, Romeu e Julieta, etc., Dom Casmurro. E para além disso, você não encontra nenhuma qualificação, ou seja, nenhum título acadêmico no currículo de Shakespeare. A única coisa que você vê é que ele estudou numa escola que é desconhecida e que quiçá fez o ensino fundamental. E aí, quando você observa o maior dramaturgo e poeta do mundo, um dos maiores, o homem mais rico, a saber, Bill Gates, e outro que já foi considerado um dos mais ricos também, a saber, Eike Batista, que trabalhava e operava com logística naval, exploração de minério. Você vê que a universidade não é o único caminho, sem nenhum demérito a quem tem a oportunidade de fazê-la.
Assim também como por via reflexo, concurso público também não é a única alternativa. Existem vários meios alternativos que você pode pegar para ter sucesso. Porque se fosse indispensável ou necessário fazer a universidade ou concurso público para ter sucesso e ser rico, Eike Batista, Bill Gates e Shakespeare não eram as autoridades que são. E há muitos críticos no sentido de dizer que se Shakespeare, Bill Gates e Eike Batista tivessem feito universidade, fatalmente ele não seria o Shakespeare que é, o Eike Batista e o Bill Gates que são. E essa é a razão pela qual nos declina enxergarmos o mercado de trabalho sobre outra perspectiva horizontal, sobre outra perspectiva holística, multifocal, não ficando apenas adstrito, não ficando apenas reservado e limitado aos clássicos do concurso público e eventual curso superior, como se fosse a única saída para conseguirmos vencer na vida. Se fosse, Shakespeare não tinha sido o Shakespeare que é, porque analisa aí a biografia dele, vê se você encontra alguma coisa de relevante. Eike Batista e Bill Gates, pelo menos no período em que eles se tornaram, pode ter hoje, mas na época não tinham nível superior. Já o Elon Musk tem história de que ele fez engenharia. Mas o fato é que a universidade, concurso público, em que pese, não é outro caminho. Existe, por exemplo, para quem não quer fazer universidade, para além desse marco da ciência, tecnologia e inovação, que possibilita você trabalhar nas plataformas de YouTube com as mais diversas temáticas, mais diversas produções de conteúdo. Lembrando que também eu escrevi um artigo que está postado no YouTube, que eu digo como ter sucesso e evitar strike do canal do YouTube. Está publicado aí também, você pode ter acesso, que pode ter alguma informação lá que te ajude de alguma maneira. E isso aí também está dentro do marco da ciência, tecnologia e inovação. Veja, portanto, que o concurso público e o curso universitário, em que pese, não é o único caminho para você ter sucesso e conseguir uma estabilidade financeira na vida. Existem diversos outros, como por exemplo o EAD, que é ensino à distância, tudo com base nas plataformas digitais, né? Você ministra aula à distância para as mais remotas tipos de público e as mais diversas temáticas. E para além disso existe, por exemplo, para além desses diversos sistemas, né, microsistemas criados para beneficiar a minoria em detrimento da maioria, como defendido por Max Sandel, e eu também escrevi já a tirania do método na educação, e agora estou discorrendo com vocês a tirania do método na profissão, e que o único caminho, a universidade não é o caminho, assim como os concursos públicos também, por via reflexo, não são outro caminho, pois se fosse Eike Batista, Bill Gates e Shakespeare não eram os homens, não tinham se tornado dois homens ricos, milionários, e Shakespeare, um dos maiores dramaturgos e poetas do mundo. Mas apenas para você ter noção do que eu estou a falar, por exemplo, existe uma grande diferença do advogado público e privado, na qual eu faço parte, no caso do advogado privado. Uma das grandes razões que me fez, um motivo que me fez desistir da advocacia pública foi exatamente algumas prerrogativas que o advogado particular tem e o público não tem. Por exemplo, o advogado público ele não pode transigir, ou seja, ele apesar de defender, ele tem o seu cliente que é a União, advogado público, quando eu falo, é a AGU, advogado da União que defende os ministérios, defende o Executivo, a administração direta do Executivo Federal, dos ministérios, o Ministério Público e os demais órgãos da União.
os procuradores federais que defendem as autarquias federais, como as universidades federais, o IBAMA, o IFRN, o INSS, e existem os procuradores da Fazenda Pública que defendem a Fazenda Pública na questão da execução fiscal. Mas o que me fez desistir da advocacia pública foi exatamente o fato de você, por exemplo, não ter autonomia. O advogado público não tem autonomia de transigir, salvo se tiver uma portaria, se tiver uma súmula, no sentido de dizer que ele deve seguir. Mas, diversamente do advogado particular, ele não tem poder de transigir. O advogado público não pode advogar fora da advocacia pública. O advogado privado pode. O advogado privado, se ele tiver poderes na procuração, ele pode transigir. Somente para nos situarmos no tempo e no espaço acerca, né? De que não basta que somente é necessário, ou somente a pessoa pode entrar no mercado de trabalho, ter sucesso e conseguir estabilidade por meio de concurso ou fazer um curso superior na universidade, tanto do Lato Sensu como no Instituto Sensu. Existem vários outros caminhos, como os IFRN, oferecendo cursos, né, para quem terminou o segundo grau, está entrando no segundo grau, aí pode fazer os cursos técnicos. Tem muita gente que faz curso técnico sem fazer universidade e se dá melhor ainda em relação a quem faz os cursos, clássicos cursos de graduação, onde na sua grande maioria o que existe é muita reprodução de conceitos pré-existentes. Ou seja, as universidades de concurso público não são os únicos meios para conseguir se colocar no mercado de trabalho, tampouco ter sucesso profissional. Razão pela qual concluo o presente estudo temático no sentido de dizer que, se você está desempregado, ou se você está até em tese empregado e quer melhorar de emprego, os concursos públicos e os cursos universitários, em que pese, não são as únicas alternativas, sem nenhum demérito aos mesmos, porque quem tem condições pode fazer tranquilamente, porque jamais a educação pode ser suprimida. Mas para aqueles que, de alguma forma, não têm muito interesse em fazer universidade, tampouco concurso público, e não somente interesse, mas a maioria sempre tem interesse em fazer e ser aprovado em concurso público, assim como fazer um curso superior, mas a grande maioria, em que pese, não consegue, pelos mais diversos motivos financeiros, falta de motivação, falta de estruturas e por aí vai. Razão pela qual finalizo o presente estudo no sentido de dizer que a universidade e os concursos públicos, em que pese, não são os únicos meios para se conseguir se colocar no mercado de trabalho e, pior ainda, para conseguir ter sucesso e instabilidade profissional, pois existem diversos outros meios alternativos, bem como os cursos técnicos dos mais diversos IFRN do Brasil. Existe, por exemplo, as plataformas do EAD, que é ensino à distância, as plataformas do YouTube, existe o marco da ciência, tecnologia e inovação, que possibilita você fazer e desenvolver os mais diversos trabalhos na área da tecnologia, inovação e ciência. Assim como a universidade, curso universitário e os concursos públicos não são os únicos meios para você se colocar no mercado de trabalho, para você ser promovido, para você melhorar a sua profissão. Você pode, assim como Eike Batista, assim como Bill Gates e assim como Shakespeare,
não ser apenas mais um na multidão, mas ser uma presença viva, que ser criativo, ter projetos, disciplina, foco, sobretudo persistência naquilo que você faz. Agindo assim, você não somente vencerá no mercado de trabalho e na vida financeira por meio dos concursos públicos e dos cursos universitários, mas também por meio da inovação da sua mente, por meio da iniciativa que você deve ter em criar meios para desenvolver atividades fora da universidade e fora do concurso público, bem como, por exemplo, trabalhar no EAD, nas plataformas de ensino à distância, plataforma do YouTube, fazer os cursos técnicos, por exemplo, do IFRN, do IFRN da vida. Porque o importante não é ter curso superior, o importante não é fazer concurso público somente, sem nenhum demérito aos meios. Quem pode fazer, que faça, mas quem não pode, existem diversos outros meios. O importante é ter uma profissão definida, seja cabeleireiro, seja um mecânico, seja um técnico de informática, que hoje não tem uma pessoa que não precisa de um técnico de informática, um técnico de geladeira, de ar-condicionado, um mecânico de automóvel, eletricista de automóvel, ou seja, são inúmeras. E para além disso, existe também as MEIs, que no período da pandemia fez com que muitas pessoas perdessem seu emprego e se recolocassem no mercado de trabalho por meio da abertura das clássicas MEIs, que permite a pessoa desenvolver as mais diversas atividades econômicas. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que não há razão para ter sucesso e vencer na vida senão por meio de curso universitário e, pior ainda, por meio de concurso público. Mas já visto existir diversos outros meios alternativos, conforme a Lures suscitado. Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dos senhores e senhoras. Espero que o conteúdo do presente vídeo aula possa de alguma forma te ajudar aí no teu trabalho, na tua inclusão profissional, até na questão do aprimoramento, na qualificação, e que você deve saber que os concursos públicos e a universidade não são o único meio para se conseguir se colocar no mercado de trabalho, ser rico, tampouco ter sucesso nas mais diversas atividades que você pode fazer, independentemente de concurso público e curso universitário, que na sua grande maioria, em que pese, acabam sendo reprodutores de teorias, de conceitos pré-existentes. Pense nisso, espero que aproveite de alguma forma a presente aula. E para você que ainda não é cadastrado no presente canal, que se cadastre, dê o seu like se gostou, compartilhe com o maior número de pessoas o presente vídeo, para assim como você possa também ter acesso ao presente conteúdo, no sentido de poder ajudar de alguma forma para aqueles que estão desempregados, que estão tentando melhorar de emprego, e até para fragmentar esta cultura de que você só vai ter sucesso e só vai ter estabilidade financeira se fizer uma universidade ou eventual concurso público. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção dos senhores e senhoras. Se gostaram, dê o like, se cadastre no presente canal para que vocês continuem sendo agraciados com os próximos vídeos aula que irão ter o condão de alguma forma contribuir no seu dia a dia. Fique com Deus, tenha um excelente fim de semana e até a próxima.